Você teria coragem de enfrentar sozinho um exército inteiro, com milhares de soldados, só com mais 299 pessoas ao seu lado? Pois é, tem gente que teve. E hoje você vai conhecer a história de um dos reis mais corajosos da antiguidade, Leônidas de Esparta. E antes de continuar, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você nunca perca nenhuma história incrível como essa. Leônidas nasceu por volta do ano 540 a.C., em Esparta, uma das cidades mais temidas e respeitadas da Grécia Antiga. E se você acha que o nome dele já soa forte, espere só até conhecer a história desse cara. Ele não era o primeiro na fila para ser rei, não. Leônidas era o terceiro filho do rei Anaxandrides II, o que significa que, em teoria, ele não teria muita chance de usar a coroa. Mas como os irmãos dele tiveram alguns problemas, adivinha quem acabou virando rei? Exatamente, o nosso Leônidas. Agora segura essa! Esparta era conhecida por treinar seus cidadãos, desde crianças, para a guerra. Com 7 anos de idade, os meninos já eram colocados numa espécie de escola militar, chamada Agogê. Imagina trocar os brinquedos por espadas de madeira, treinamento pesado e disciplina rígida? Nada de videogame, hein? Leônidas passou por tudo isso. Cresceu forte, valente e com uma mentalidade espartana. Ou vencer, ou morrer com honra. Mas o momento que transformou o nome dele em lenda aconteceu no ano de 480 a.C. Durante as guerras greco-persas, o imperador persa Xerxes queria invadir a Grécia com um exército tão grande, mas tão grande, que dizem que só o barulho dos passos já fazia o chão tremer. E o plano de Xerxes era simples: marchar com centenas de milhares de soldados pela Grécia e conquistar tudo o que visse pela frente. Mas tinha um problema no caminho: um lugar chamado Termópilas. Era uma passagem estreita entre as montanhas e o mar, ideal para um exército pequeno conseguir segurar um exército gigantesco. E quem se ofereceu para fazer isso? O rei Leônidas. É claro! Ele reuniu apenas 300 soldados, mas todos escolhidos a dedo. Mas calma, ele não estava completamente sozinho. Outros soldados de cidades vizinhas também se juntaram à causa, totalizando cerca de 7.000 homens no início da batalha. Mas agora, imagine a cena! Um exército imenso, com talvez mais de 100.000 soldados persas, enfrentando um grupinho muito menor de guerreiros liderados por um rei determinado. Leônidas sabia que provavelmente não sairia vivo dali. Mesmo assim, ele foi. Porque para ele, honra era mais importante do que a vida. Esparta não fugia de batalhas, e morrer com coragem era o maior orgulho de um guerreiro. Durante 2 dias inteiros, os gregos resistiram bravamente aos ataques persas. Os soldados de Leônidas usaram o terreno estreito de Termópilas a seu favor, lutando com inteligência e coragem. Mas, na madrugada do 3º dia, um traidor chamado Efialtes revelou aos persas uma trilha secreta pelas montanhas, permitindo que o exército de Xerxes cercasse os gregos. Ao saber disso, Leônidas tomou uma decisão que mudou tudo. Liberou os outros soldados aliados e ficou só com os 300 espartanos e alguns outros guerreiros fiéis para lutar até o fim. E assim foi feito. Eles lutaram bravamente até o último homem, até a última gota de suor e sangue. Leônidas morreu em batalha, mas sua coragem virou símbolo. Dizem que até o próprio Xerxes ficou impressionado com a bravura do rei espartano. Depois da batalha, os persas decapitaram o corpo de Leônidas, mas isso não apagou o que ele fez. Muito pelo contrário. Ele virou uma lenda, um exemplo de resistência, coragem e sacrifício. Você provavelmente já ouviu essa história no cinema, no famoso filme 300. Mas a versão da vida real é ainda mais incrível por Master Q. Mesmo sendo minoria, com estratégia e coragem, é possível fazer história. E não para por aí. A frase que ficou gravada nos corações dos gregos naquela época era: viajante, diga a Esparta que aqui jazemos, obedientes às suas leis. Era uma homenagem àqueles que lutaram com Leônidas e ficaram para sempre na memória do povo. E só para não esquecer, Esparta continuou existindo por séculos depois disso, e Leônidas virou o símbolo máximo do que era ser um verdadeiro espartano. E aí, o que você achou da história de Leônidas? Deixa aqui nos comentários. Qual parte mais te surpreendeu? A coragem? O sacrifício? Ou o fato de que ele enfrentou tudo sabendo que não ia voltar para casa? Se você curtiu esse vídeo, deixa o gostei, compartilha com aquele amigo que ama história e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios.
épicos.